Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Não sei em que momento que você vai assistir essa live depois, mas agora começa o A Pergunta que não quer calar com o Guri da Praia aqui no Facebook. Tu que já tá chegando, já chegou, ó, curte, compartilha, comenta, manda no grupo do WhatsApp, manda para aquela tia velha que tá lá em Novo Hamburgo, no sertão de Novo Hamburgo, que quer saber das atualizações da cidade aqui do litoral, manda pra ela que ela precisa estar assistindo isso. E não vem me dizer que tem a Copa do Mundo agora, porque 8 horas neste momento está dando um intervalo, porque o jogo é só às 9. Então fica tranquilo que eu não vou atrapalhar o teu momento de Copa do Mundo e eu quero te informar de tudo que está acontecendo aqui no litoral, beleza? Eu sou o Guri da Praia, estamos aqui no nosso terceiro episódio. Essa aí é para quem achou que não ia passar do primeiro e não ia chegar no segundo. Estamos já no terceiro episódio do A Pergunta que Não Quer Calar. E é claro que eu tô sempre com ele aqui, né? O meu fiel escudeiro, ligadinho no chat em tudo que vocês perguntam. Empresário, corretor, um grande jogador de futebol de botão, ele, Éder Ferreira. Como é que tá, meu querido Éder? Uou, eu sou um grande jogador de futebol de botão? É, porque futebol, eu acho que tu não joga tanto assim. É, cara, eu sou um baita jogador. Boa noite a todos. A gente tá aqui ao vivo na Ferreiras Imóveis. E hoje, quando tu tiver a tua pergunta, bota a tua pergunta ali, naquele lugarzinho na cabeça e manda pra gente que a gente vai fazer a pergunta pra ele, o cara que tá com a gente aí. Fala quem é, Tânia. É, aqui no estúdio da Ferreiras Imóveis, a melhor imobiliária pra ti que quer alocar a tua casa anualmente aqui no litoral. É a Ferreiras Imóveis, montamos o estúdio aqui pra receber um homem que talvez tenha um dos cargos mais questionados da cabeça da pessoa. Porque, de fato, o que é? O que faz? Do que se alimenta, como caminha. Estamos aqui com ele, o vice-prefeito do município de Imbé, Regis Cacetinho. Uma salva de palmas do estúdio para Regis Cacetinho. Coisa linda. Seja bem-vindo, vice-prefeito. Como é que tá a vida? Como é que tá as coisas? Tudo certo? Boa noite, Tainã. Boa noite a galera que está toda acompanhando aqui. Boa noite para quem nos acompanha através das redes sociais aí. Tudo em ordem, tudo como Deus quer. Tudo tranquilo. Tranquilo e sereno, né? E mais tranquilo ainda quando o cara chega num ambiente desse aqui, acolhedor, né, bem recebido, né, o pessoal dinâmico, disposto a fazer um programa legal para quem está lá do outro lado da tela, também tirar suas dúvidas aí e a gente poder falar um pouco da nossa cidade. Perfeito, perfeito. Aí, ó, Regis Cacetinho aqui com a gente hoje no A Pergunta que Não Quer Calar, e esse programa que é um oferecimento da SP Link, a nossa internet aqui, a internet do litoral norte todo, tem que ser SP Link. A Oral Sim, a maior rede de clínicas odontológicas do Brasil, aqui em Tramandaí. E também a Dani Imports. Tudo que tu possa imaginar da linha Apple é com a Dani Imports. Também temos o patrocínio de A7 Med, consultas médicas, GS Seguranças e Destaque Multimarcas, além do apoio da Confeitaria Doce Sabor, Zone Sushi, MK Clean, 3D Corretora de Seguros, Inove Comunicação Visual, Mega Eletrônicos. Um abraço pro Fernando da Mega Eletrônicos. E também a ProArt Barbearia. Amanhã eu vou ter que dar uma renovada na careca, não vai ter jeito. Vamos lá então, senhor Regis Cacetinho. Antes de ser vice-prefeito, quem era o Regis? Cara, eu nasci em Tramandaí, me criei aqui bem pertinho da imobiliária, até na Rua Vergueiros, na Rua do Fórum, né, desde criança. Já fiz de tudo um pouco. Trabalhei em carrinho de milho, trabalhei com meu pai em posto de gasolina. Trabalhei 20 anos no comércio da nossa cidade ali do Imbé, posto de combustível, depois saí, empreendi, coloquei uma lavagem de carros para mim. E é isso aí, cara, minha vida é a vida de todo mundo, assim, que começa cedo, trabalhando, lutando, né, querendo um espaço melhor na vida, igual a tua, igual do pessoal da imobiliária aqui. É isso aí, cara, fui para a cidade de Imbé novo, né, nasci em Tramandaí, no Mário Tota, sou cria daqui da praia, me criei tomando banho nessas lagoas aí. Se tem alguém da Mário Tota aí, dá um tiro pra cima. É isso aí, tomei banho no hospital Mário Tota. No hospital, perdão, achei que era o bairro, desculpa. Não, é que o guri é novo ainda, né? Não, achei que era a rua Mário Tota, depois descobri que o bairro na época que o hospital ainda era Mário Tota, né? E daí fui muito novo para a cidade de Imbé, trabalhar com meu pai e fiquei por lá, empreendi, botei um comércio, fui convidado a concorrer e deu certo. Então temos aí desde 2012 na batalha, na luta. Nunca pensou em sair do litoral? Nunca pensou em tentar alguma coisa fora, alguma coisa assim? Cara, teve uma época da minha vida, quando eu saí do comércio, assim, que eu cheguei a cogitar a possibilidade de repente, ir embora da cidade, assim, Sim. Procurar um outro local, assim, mas foi uma coisa momentânea, né? Porque eu tenho vínculo aqui, a minha família toda daqui,
né? Tenho raízes aqui, e minha família, meus irmãos, me criei, conheço muito bem Tramandaí, a região toda aqui. E fui para o Imbé muito novo e tenho muito carinho por isso aqui, né? Por esse pedaço de chão. Conheço Imbé que nem a palma da minha mão, assim como Tramandaí também. Sim. Então, nunca tive. Pensei e foi só uma coisa momentânea, assim. Passageira. Né? Passageira porque, na verdade, Tainá, assim, eu pensei na época, né? Se tu não consegue melhorar, né? Empreender e ir bem no local que tu conhece todo mundo, que tu já tem crédito, credibilidade, que tu tá ali desde criança, tu imagina tu já com uma certa idade ir para um lugar totalmente diferente e recomeçar do zero, né? Até que as pessoas te conheçam, né? Que te deem oportunidade, que te deem crédito, né? Que tu consiga construir raiz, é difícil. Então eu disse, não, eu vou ficar por aqui mesmo e pretendo, se Deus me permitir, pelo resto da minha vida, ficar aí pelo nosso Imbé, pelo nosso litoral. Coisa linda. E seguinte, que momento que tu entrou na política? Não só o momento, mas o desejo. Porque entrar na política, né, começar uma vida pública, seja em Tramandaí, em Imbé, Cidreira, não importa o tamanho da cidade, se é uma pequena cidade ou uma metrópole, é uma escolha que tu toma que não é só para ti. Engloba praticamente toda a tua vida, né? Todo mundo se torna público ao teu redor. Quando que surgiu esse desejo? Ô, Tainan, olha só, como eu te disse, né, eu vim do comércio local, muito tempo trabalhando em posto de combustível, depois coloquei uma lavagem de carro, ali onde é o posto Jean hoje, fiquei durante um bom período ali. Perto da Manuel Mendes ali? Isso, mas eu sempre gostei da política. Uhum. Eu nunca participei da política, assim, nunca considerei, por exemplo, a possibilidade de concorrer a vereador ou algum cargo eletivo, né? Mas eu sempre gostei da política, de acompanhar, inclusive, de participar das sessões da Câmara, do Legislativo, de saber o que os legisladores, né, os vereadores, o que o prefeito pensa da cidade, assim, de que forma que ele gasta o recurso público. E na eleição de 2012, né, que a gente acabou assumindo em 2013, a cidade ela vinha de um período de um governante assim que não entregava a prestação de serviço público. Uhum. E eu fui convidado, tinha um comércio ali na esquina da Avenida Caxias, a lavagem de carros ali, fui convidado para concorrer em 2012. E cheguei em casa e conversei com a minha esposa, disse, fui convidado assim, e eu gostei da ideia. Nunca tinha considerado a possibilidade, né? Daí recebi um amigo meu lá e disse, olha, a gente está formando uma nominata e tal, assim. E era uma proposta, né? Um projeto político de renovação, de mudar a cidade, assim, de transformar a cidade. E eu escutava naquela ocasião muita queixa da administração, assim, com relação ao desleixo da cidade, a forma como a cidade vinha conduzida, assim, as pessoas Isso iam era lá. que ano, Regis? 2012. 2012. 2012. É, realmente. E daí eu comecei a considerar, cara, gostei, assim, cara, eu vou perder o quê, né? Assim, vou colocar meu nome à disposição, né, para ser avaliado pela sociedade. Eu vejo que tem um monte de gente que tenta, figuras políticas, assim, que tentam 1, 2, 3 vezes, não conseguem. Eu tinha isso na minha cabeça, que era muito difícil, mas eu queria participar, eu queria estar dentro de um processo político que oferecesse renovação, né, que oferecesse mudança para aquele cenário político que estava posto na cidade. E foi isso que eu acabei fazendo, me inserindo naquele bloco político, né. Eu acho que eu tive sucesso, assim, muita gente me ajudou e eu acabei tendo sucesso, êxito ali, me elegi. Fui o 8º vereador mais votado naquela eleição, fiz 431 votos. É muita coisa. E foi uma boa votação. E dali para frente eu comecei a trabalhar, cheguei na Câmara sem entender muito, porque sem como eu te disse, nada, né? cara, eu conhecia do ambiente político de fora, assim, de ver, de participar, de acompanhar, mas internamente, de verdade, assim, de saber como que funcionava o processo político, eu não sabia, cara, eu era tímido, eu não conseguia me expressar, eu tinha dificuldade, né? Eu nunca precisei disso, na verdade, né? E eu fui precisar, eu tinha necessidade de ali começar e a me expressar, e a conversar, e apresentar proposta. E fui tentando achar a minha forma de trabalhar, fui errando, errei bastante no começo, assim, porque a gente começa errando, né? E eu escolhi minha forma de fazer política, acredito que eu não mudei nada, assim, e sempre participativo na sociedade, conversando com as pessoas, atendendo todo mundo, né? Agradando uma boa parte, desagradando outra parte também, porque a gente não consegue, né, de forma alguma, contemplar e atender todo mundo na necessidade que as pessoas precisam e entendem que é necessário. Então é isso aí, cara. Eu fui indo, me reelegi em 2016
Naquela ocasião, fui o segundo vereador mais votado, né? Depois o Dr. Leandro acabou tendo um problema ali, eu me tornei o vereador mais votado, fiz 696 votos, fiz 6%, eu acho quase 6% dos votos, depois fui convidado para vice-prefeito e estou aí há 4 eleições, né? 4 mandatos. Vem dando certo. Sim. Desde a primeira em 2012, escolhi uma forma de fazer política simples, né? Não, acho que a gente não precisa na política querer inventar a roda, né? Basta tu fazer o simples bem feito, eu sempre digo, né? Faz ali, não precisa. Faz o feijãozinho com arroz, cara, tá tu tudo não certo. consegue fazer tudo, cara. Faz o que dá para fazer, né, cara? Faz o básico, né? Mas tenta fazer o básico bem feito, né? Eu vejo que tem um monte de gente tentando criar o que não existe, assim, acaba... Ornitorrinco. E cara, e não vai, sabe, assim, cara, faz o básico, segue no teu passinho, segue firme, né? Eu sempre digo, assim, o caminho sendo certo, a velocidade não tem importância. Então, tu tem que ir no rumo certo, na direção certa, sabendo o que tu tá fazendo, né? Como eu te disse, sabendo que a gente acaba nesse processo político, tendo sabores e dissabores, agradando uma boa parte da sociedade, e eu digo isso porque a gente vem conseguindo as reeleições e se reeleger, assim, às vezes de uma forma mais elástica, às vezes de uma forma mais apertada. Mas existindo, né? Isso, mas a maioria da população sempre vem aceitando a forma como a gente vem conduzindo o nosso mandato. Já temos a primeira filosofada do dia de hoje, né? Que é o não importa, o que importa é o caminho e não a velocidade. É isso? É isso, né? É isso aí. O caminho não importa. O caminho sendo certo, a velocidade não tem importância. Isso é uma fala do ministro Dias Toffoli. Podia ter canetado como tua, o vice-prefeito. Não teria é minha, problema. não, cara. Não teria Não problema. vou me apropriar. Tá, e assim, saiu como vereador, né? Teve 2 mandatos como vereador, pelos cálculos aqui. E depois a vice-prefeito. Como que foi esse gap? Como que tu pensou nessa possibilidade de ser vice-prefeito? Ô, Tainã, olha Como só. que veio esse convite? As coisas na minha vida, elas sempre foram acontecendo assim de uma forma muito com a mão de Deus, assim, muito espontânea. Eu não planejei ser vice-prefeito. Essa é a verdade. Não fiz força nenhuma para ser vice-prefeito. Eu me elegi em 2012, trabalhei para minha reeleição de 2016, né, focado na reeleição, assim, o gabinete ativo, atendendo as pessoas, a população. Me reelegi em 2016 e planejei uma outra reeleição e eu acredito que eu vinha muito bem, assim, porque as pesquisas diziam que eu vinha para um 3º mandato muito bem, sem nunca ter planejado ser vice-prefeito. E quem me escuta na cidade e conhece a história política sabe do que eu estou dizendo. A gente se elegeu junto com o ex-prefeito Pierre, que era do PT, e o I, que era vice-prefeito, e do MDB, e a gente tinha ali uma condição naquele projeto político de que naquela eleição o PT então apresentaria o vice. Aconteceu tudo o que aconteceu, né? Teve o pessoal que não concordava ali, o pessoal do MDB e o PT queria indicar alguém que não passou na convenção, não aceitava, né? Isso aqui nem é um casamento, Sim. né? Tem que ter concordância, né? Porque o cara vai ser o vice, porque o partido vai indicar, mas tem que ter alguém para dividir a cidade, para dividir a responsabilidade, né? Se o prefeito não estiver na cidade, o vice-prefeito tem que responder. Tem que estar respondendo. Né? Então, assim, tem que ser alguma coisa que combine, né? A gente tem que administrar uma cidade, né? Tem que fazer entrega de serviço público de qualidade. Então, aconteceu tudo o que aconteceu e daí eu coloquei meu nome à disposição e foi aceito pelo partido, né? Tanto é que a gente foi naquela eleição com chapa pura, MDB e MDB. Sim. Eu já era do MDB e deu certo, a gente se reelegeu, se elegeu, na verdade, né? O Ike já era vice-prefeito, se elegeu prefeito e eu me elegi então vice-prefeito. Depois a gente foi de novo e deu certo de novo. Mas não foi nunca, nem a primeira eleição de vereador foi algo que eu Pensou em fazer? pensei, planejei. Não, se eu posso afirmar isso com toda a convicção, assim. Tanto que eu fui naquela minha primeira eleição de 2012, ser candidato, assim, sem nem ter conversado com o resto da família, porque eu nem tinha família que votava na cidade, nada, assim. Foi uma coisa meio espontânea, assim, confesso também, que nem considerando também a possibilidade de eleição. Eu pensei, vou fazer uma eleição aqui em 2012 para ver como que é, de repente, ver quantos votos que eu faço. Eu não queria fazer uma votação pífia, né? Mas eu queria fazer uma votação considerável, assim, já projetando uma segunda. Se eu não me eleger na primeira, vamos tentar numa segunda, ver como é que vai ser. Mas deu certo na primeira, deu certo na segunda e a gente está aí, seguindo. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Ô, Éder, o cara é bom, hein?
Cara, o cara é bom. O cara é bom, o cara é bom. O que temos aí? Tu vê aí, respondendo, pá, filosofando. Filosofando e lembrou gole da frase do d'água. Dias Toffoli, acreditou ela, o Dias Toffoli, Canetou, né? não Se tem fosse jeito. eu ia dizer que era minha, né? Não, Sou eu não. que pensei ontem ali Eu em ia, casa e tal. ia botar na traseira do caminhão. Cara, mas eu vou te dizer uma coisa, que a galera aqui tá legal com ele. Takira Hoffman. Grande Regis, orgulho do nosso município é ter um político como você. Gilson Jesus, grande ser humano, tem comprometimento com o nosso município. Então a galera tá... Maria das Graças Silveira Matos, parabéns Regis Cacetinho, este me representa. Tem uma um ser galera humano participando. humilde e trabalhador. É, a galera que vem participando, já deixa o like, já comenta, compartilha essa live e esse programa com quem você quiser. Estamos aqui com o Regis Cacetinho, que é cria aqui de Tramandaí e é vice-prefeito de Imbé. E quem é cria de Tramandaí também é a SP Link. É a SP Link, que é a nossa internet aqui de Tramandaí. Ela com a velocidade mais rápida do litoral, fibra ótica, 600 mega, quantos megas tu quiser, e testada por jogadores, por gamers. Então tu pode ter certeza que a tua internet não vai te deixar na mão. Agora, nesse momento em que a Copa do Mundo está sendo veiculada no YouTube, tá tudo sendo... Ninguém mais assiste televisão, tá todo mundo em streaming. Tu também tem aquela gato, né? Miau, eles têm. Então, ó, pode ter certeza que a SP Link vai te suprir em tudo em relação à internet. Então, ó, clica nesse QR Code, lê esse QR Code e entra em contato com eles, beleza? Regis, agora eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais ácida. Essa semana eu recebi um vídeo ali do canal R1, então já vou fazer já, como tu falou do Dias Toffoli, já vou falar aqui do canal R1 que me mandou esse vídeo, que é, eu preciso entender, tá? Porque eu até agora não sei o que é. Eu só vi que era um caminhão de fossa, um caminhão de sucção de água, despejando água no Rio Tramandaí. Do lado ali dos barcos, ali do lado na frente, Sim. mais ou menos ali, da pizzaria de Mari, na frente da rua Alegrete, ali na Avenida Neuza Godoy. Eu preciso saber se você sabe o que é aquilo, se é legalizado fazer aquilo, e também a sua posição em relação às obras que estão querendo fazer nos condomínios para jogar esgotos no Rio Tramandaí, que é uma pauta que está acontecendo no nosso litoral, que todo mundo vai contra, justamente pela nossa cultura de pesca, pela pesca colaborativa que acontece. Então é um medo ambiental, há um medo ambiental e um certo fervor da população em relação a isso. Então eu precisava saber de ti, o que é aquilo podia em relação ao esgoto? Ô, Tainan, cara, é muito boa essa tua pergunta, assim, porque eu vi que... Obrigado, cara. Eu sabia, cara. Esse roteiro aqui, quem escreveu esse roteiro tá de parabéns. Cara, várias pessoas, né, fazendo publicação a respeito daquilo ali. E eu vejo que existe, assim, Tainan, um apelo, né, com relação a isso, né? E olha só, né, a pergunta que tu fez ali, né, a tua pergunta é justamente a tua pergunta que ela acaba tendenciando, né? Porque tu me perguntou assim, o que tu pensa dos condomínios quererem largar esgoto no Rio Tramandaí? Os condomínios não querem largar esgoto no Rio Tramandaí. Os condomínios querem, assim como todas as cidades do litoral norte querem e precisam tratar o esgoto. Para largar os efluentes no Rio Tramandaí. Né? Porque se tu me perguntar isso, é lógico que eu não quero que ninguém largue esgoto no Rio Tramandaí, né? Sim. Então, assim, o que a gente precisa primeiro é pensar isso, assim, e eu digo isso, assim, com muita segurança, e vou te dizer, gosto desse formato de programa ao vivo, porque aqui a gente tem que dizer aquilo que a gente pensa. Eu sempre tive uma preocupação, desde o primeiro dia que eu me elegi, né, lá em 2012, mesmo sem experiência, de não criar um personagem. Sim. De falar aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu penso, para que quando as pessoas botarem um voto lá, quando tem eleição no REG, saber que... Cara, se não vota em mim, não tem importância. Mas se vota, vota sabendo o que eu penso. Vota sabendo quem é o Regis. Cara, eu não crio personagem, né? Eu participo de outros programas ao vivo e gosto de responder tudo que me perguntam, né? Então, assim, vou te dizer, aquele caminhão ali, ele, assim como outros caminhões, né?
a empresa que comprou a Corsan, a Egea, ela está fazendo várias elevatórias na cidade. Uma cidade é plana e ali tem uma caixa elevatória, aquele tubão que tem ali. Na Alegrete? Na Alegrete. Que é aquela obra que a gente cara, passa o tempo inteiro. Aquilo ali tem 15 metros de profundidade. Então a empresa precisa tentar, de alguma forma, fazer a sucção, né, do solo, da água, né, que vai caindo ali muito difícil, né, porque ali a parte do Imbé Velho é uma parte muito úmida, existem algumas partes na cidade. Pega o Imbé Velho, pega Santa Terezinha, né, são partes muito úmidas da cidade. Então ali a empresa está fazendo isso, uma obra de drenagem, drenando aquela caixa para fazer a sucção, para ver se consegue estabilizar. Ali dentro precisa ter uma bomba para empurrar justamente, né, o tratamento do esgoto, que ela vai empurrando de uma caixa para outra caixa, até chegar na esquina da Não Me Toque, onde tem uma caixa grande como aquela, que daí empurra através de bomba para a estação de tratamento a EIT. É isso que é feito, assim. Por que é feito com o caminhão? Porque normalmente, quando aqui tem imobiliária, né, o pessoal que nos assiste agora, vai fazer uma obra, vai fazer um rebaixamento do solo. Um prédio, por exemplo, para fazer um sumidouro, por exemplo, às vezes tem que fazer um rebaixamento do solo. Tu pega, bota as ponteiras e bota o cano lá para fazer o rebaixamento do solo. Ali poderia ser feito isso, inclusive foi feito, só que eles teriam que cruzar a Nilza Godoy e tem fluxo na Nilza Godoy. Sim. Entendeu? Então o que eles estavam fazendo? Pegando com o caminhão e largando aquela água que estava saindo ali, que não é esgoto, né? Embora pareça, né? Muito feio, é estranho. Embora pareça, eles estavam sugando ali e largando ali no rio. Poderia ser com cano, né? Poderia botar um cano, mas não tem como botar porque tem o fluxo da Avenida Nilza Godoy. Então era isso que estava sendo feito, assim. É difícil pensar, né? Inclusive por quem fez o vídeo ali, né? Alguém que tem informação e sabe, inclusive, fez o vídeo ali, denunciando, falando, aqui tem um caminhão largando esgoto, né? De que a pessoa, a empresa, né, do tamanho da Egea, eu não estou aqui para defender eles, nem a Corsan, ia pegar e despejar um caminhão de esgoto. Sim. Naquele ponto ali. São várias questões. É inimaginável isso. Né? Só para que fique claro, assim, né, a pergunta do Tainá, ela não foi uma pergunta tendenciosa quando ele falou quanto aos... Sim. Ele falou de uma forma lúdica, porque é assim que as pessoas falam. E só para complementar também a certeza, qual a posição tua, ou não sei se tu fala como uma prefeitura, mas qual a posição tua, minha posição. Quanto aos efluentes, na verdade, eles não são 100% tratados. Esses outros 10% ou 5%, exatamente, eu não sei o percentual, eu também não sou químico, mas qual a posição de jogar, então, esses efluentes já tratados com 90% ou 95%? Qual a posição tua como pessoa e como a prefeitura? Olha só, os efluentes são 100% tratados da Egea, né, da empresa, né? É que se fosse 100%, desculpa, é que se fosse 100% não precisaria daí ter essa... Não teria toda essa situação, né? Que nem uma água 100% limpa não é limpa, daí dá para tomar. Deixa eu só concluir. Não, claro. Ele é 100% tratado, com até 95% de eficiência. Eles tratam 100%, e o sistema onde ele é tratado 100%, ele oferece 95% de eficiência naquele sistema. Né? E por que eu digo isso assim? Eu sempre disse, não existe nada mais importante para nós aqui do litoral do que tratar esgoto. A gente não tem agropecuária, a gente não tem agricultura no litoral, a gente vive do turismo, da exploração de solo, a gente vive da construção civil, né? A gente precisa pensar que a gente tem que desenvolver essa região. De que forma que a gente consegue desenvolver essa região de uma forma sustentável e responsável? Tratando esgoto. Sim. Tratando esgoto de uma forma responsável. Porque as pessoas, na maioria das vezes, né, elas seguem alguma coisa, né, assim, ou o que as pessoas dizem, né, elas vão junto porque alguém disse, porque alguém falou, mas de verdade, assim, na prática, não existe estudo, né, nada que comprove o que elas estão dizendo. Elas vão junto porque alguém disse ou porque alguém falou, né? E eu digo isso, sabe por quê, Tainá, assim, porque quando se aproxima desse período eleitoral, desse período político, existem pautas
que para alguns personagens políticos são muito interessantes. Sim. Né? E sim. essa é uma pauta interessante. Uhum. Né? A gente vai ver muito agente político vindo para cá agora e Falando a justamente sobre isso. gente já vê querendo se apropriar, não vamos fazer isso. Não. Cara, eu sou contra largar esgoto no Rio Tramandaí, né? Mas a gente tem que tratar o esgoto de uma forma responsável. Então, assim, não tem nada mais importante. A gente não pode pensar que a gente vai para Santa Catarina, vai para Camboriú, para Florianópolis, para as praias Itapema, Praia do Meio, e a gente vê todo aquele desenvolvimento, a gente acha bonito o litoral norte, o litoral de Santa Catarina se desenvolvendo, e quando a gente vem de lá para cá e passa Torres, assim, parece que não tem indústria, não tem nada, a gente não vê nada, assim, aqui nada pode. Né? Então, assim, a gente tem sim que pensar que a gente precisa desse tipo de investimento, de uma forma responsável, repito, de uma forma responsável. Né? Não, até porque quem fez a ação para não querer o esgoto de Xangri-Lá e Capão, né, o município que fez, foi Imbé, a gente fez isso. Nossa posição é essa, a gente é contra né, receber esgoto dos municípios vizinhos aqui. Mas a gente, no nosso município, a gente precisa sim tratar isso. A gente precisa ter esgoto tratado. É um tema que tem que ser conversado, sim, em todos os municípios do litoral, todos os municípios, mas tem algumas pontas, né, que precisam ser tapadas, de certa forma, justamente para que não tenha essa ambiguidade, essa dúvida em relação ao que o município pensa, ao que o Regis pensa. Porque no momento que a gente vê, por exemplo, aquela imagem, aquele vídeo, ele é completamente, tipo assim, só o vídeo, se tu vê só o vídeo, sem áudio, sem nada, tu te apavora, porque é uma água que claramente está poluída, é uma água preta, né? E é jogada num lugar onde famílias se alimentam, Sim. Seja por pesca, seja por vender o seu peixe, seja por consumir o peixe, seja por, enfim, de diversas formas. Então é uma preocupação latente, gritante, e que sim, está sendo levada para um cunho político, e isso não é uma coisa que me apetece, porque quando começa a levar para um cunho político, a pessoa já não quer resolver o problema, a pessoa quer ser vista em cima desse problema. Sim. Então no momento que leva para um cunho político, já é algo que me perde. Tem que ser algo pensando na sociedade, na população, num bem comum. E pensando nisso, eu fiz essa pergunta justamente porque aquela imagem, ela permite diversas interpretações, e é bom esse teu posicionamento, é bom o senhor estar aqui com a gente falando sobre isso, porque deixa bem claro e definitivo, primeiro, a posição do Imbé, segundo, o pensamento em relação a isso, claro que... enfim, as pessoas ainda têm o poder da interpretação e elas, infelizmente, podem interpretar o que elas quiserem, mas nesse momento eu te agradeço por responder essa pergunta, porque ela é de grande valência, assim, para a população que está acompanhando aqui a Pergunta que Não Quer Calar e que vai ver esse programa depois, enfim, então, de verdade, só te agradecer mesmo por responder essa pergunta. Ô, Tainan, aquele ponto ali, né, esse ponto da Alegrete ali com a Nilza Godoy, ele é um ponto bem problemático, assim, porque a outra empresa, quando era a Corsan pública ainda, né, a Cisal, ela teve ali trabalhando naquele ponto e ela não conseguiu fazer aquele serviço. Não conseguiu resolver. Ela não conseguiu resolver aquele E eu problema acredito que seja algo bem complexo, porque... Tu imagina uma caixa enorme... há quanto tempo que já está aquele buraco aberto na Alegrete, então... E tu imagina uma caixa enorme que tu tem que levar ela a 15 metros de profundidade. É isso que eles precisam fazer. Eles precisam estabilizar ela, porque ali vai ser a elevatória. Sim. Né? E como eu te disse, aquela região ali do Imbé, a região do Imbé Velho, aquela região ali toda, é uma das regiões mais baixas da cidade. Né? O lençol freático, ele é aflorado. Então, assim, tu pega... Por ser muito próximo do rio também, Sim, né? tu pega assim, o cara que tem um consumidor na casa dele, ele tem um consumidor e o lençol freático que tá ali, né, cara? A fossa, o filtro. Então, assim, ter aquela água naquela cor ali, tem outros locais da cidade também. Sim. Né? Se tu for fazer a drenagem, como eu disse, para fazer uma casa, uma obra, para fazer um alicerce de uma casa, a água não vai sair limpa, né? Talvez não naquela cor ali. Mas dizer que com certeza não era esgoto, né? Era uma empresa, né? E os órgãos tiveram ali, os órgãos de fiscalização, inclusive, e viram que realmente não é esgoto, né? Não é esgoto. Não, tranquilo. Ô, Éder, tem alguma coisa aí pra nós? Tem, vamos lá. Alguma opinião, alguma coisa? Muito obrigado você que tá comentando vou te dizer, aqui. A galera tá mais deixando esse prefeito legal aí. Caroline Lopes, boa noite, nosso futuro prefeito.
Ih, já Parabéns lá, pela já. iniciativa e os esclarecimentos com o nosso município. E boa noite a todos, admiro muito a sua pessoa, Regis Cacetinho. Esse foi a Deolinda Rosa Russo. Né? E é isso aí, a galera tá... A galera tá vindo com o prefeito, com o vice-prefeito, perdão. E você que quer deixar... Imbé tá tendo essa mudança ali na Avenida Alegrete, principalmente, né? Melhorando aquela parte do buraco e precisa logo, porque é um caminho de trânsito muito forte. E para ti que quer ficar bonito também, vai ali na Oral Sim, aqui do ladinho, no cartório antigo de Tramandaí, vai cá, ó, marcar a tua limpeza. Esse dia eu tava conversando, não sei qual é a tua posição, ô vice-prefeito, tava conversando com a minha esposa. Quando tu vai no dentista fazer uma limpeza, tu escova os dentes? Antes? Não faz sentido, porque se tu vai lá fazer a limpeza, eles já vão escovar. Então, na minha cabeça não faz sentido. Então, ó, se faz sentido ou não, marca a tua limpeza na Oral Sim, vai cuidar do seu sorriso. Ali também trabalha com próteses dentárias completas, também com ortodontologia, que daí tu vai colocar aparelho, colocar... como é que é o nome? Porcelana no dente, resina, tu vai colocar um dente de resina, vai sair igual o Firmino. Então, ó, não perde tempo, marca a tua consulta ali na Oral Sim e vai ficar lindão, igual o município de Imbé tá ficando, beleza? Regis, depois da pandemia, tivemos um boom no Litoral Norte. Imbé foi uma das cidades, se não foi a cidade que mais cresceu pós-pandemia. Sim. Depois, então, da enchente... Maior ainda. Como que o município está aproveitando essa oportunidade de crescimento? Aonde que tá onde que vocês estão atacando mais para melhorar a infraestrutura da cidade, para receber tanta gente que está chegando aqui no município? Ô, Tainan, olha só, nesses últimos 10 anos, né, a gente conversava aqui antes do programa, o litoral norte do estado foi a região que mais cresceu, né? Diferente do resto do estado do Rio Grande do Sul, o estado encolheu e o litoral cresceu. Sim. E o Imbé foi da região do estado a cidade que mais cresceu. A gente dobrou de tamanho em 10 anos. Imbé e Arroio do Sal. Para nós, o divisor, como tu falou aí, foi justamente a pandemia. São dois momentos distintos, né? A pandemia e as enchentes. Sim. Por que eu digo isso assim? Porque na pandemia procurou o litoral norte, de uma forma geral, assim, o cidadão que ele tinha a casa dele aqui e que para se refugiar da pandemia, daquele momento pandêmico, ele procurou a residência dele para vir para cá, para se esconder, né? Para poder andar sem máscara. O cara tem a casa ali, cara, e assim, ele ocupa 2, 3 meses do ano, né? Então, na pandemia, ele veio. O que aconteceu quando ele veio, né? A porta estava quebrada, porque daí é só 2 meses do ano, a janela estava ruim, o piso tinha que trocar. Então, fez o comércio girar nesse sentido. A casa também ficou pequena, porque daí a família começou a vir mais nos fins de semana, a imobiliária está aqui para confirmar o que eu estou dizendo, né? O cara que vinha só no verão, o filho começou a vir todo fim de semana, a família, ele começou... Então, o mercado imobiliário aqueceu de uma forma jamais vista. Sim. Né? Então, eu te digo assim, ó, para nós, o momento, né? Imbé já vinha numa crescente, assim, não tão acelerada. Mas quando chegou na pandemia, cresceu demais, assim, a gente acelerou demais aquele momento de crescimento, né? Já na enchente foi um outro momento, porque a gente recebeu e a gente calcula que a gente tenha recebido ali 4.000 pessoas na nossa cidade, mas foi um momento em que as pessoas vieram mais para cá sem condição e precisando do apoio do poder público. Sim. Então o poder público, naquele primeiro momento, tinha que estar ali, né, para socorrer, para auxiliar, né, o Estado, as associações, os estados, os outros estados, né, Santa Catarina, Paraná, né, mandando ajuda para nós, assim, para a gente socorrer o povo gaúcho. Então foram 2 momentos, assim. E o município, ele tem que estar vivendo o presente, a gente precisa viver o presente, né, fazendo os investimentos que são necessários na área da educação, na área da saúde, mas a gente precisa também estar sempre projetando o futuro. Então, a ponte, por exemplo, é isso, né? Pensar na ponte é isso, pensar na própria Nilza Godoy, que a gente falava aqui, que é uma obra, eu aproveito a oportunidade para quem nos acompanha, para pedir desculpa também.
pela demora e pela morosidade da obra, né? É uma obra que é feita com recurso federal. A gente tem ali demora, às vezes, para receber o repasse, além da empresa também que vem executando, a própria Corsan fazendo obra ali. Então, tu imagina, fazer a obra com a empresa e com uma obra acontecendo e a Corsan também estendendo a rede de tratamento de esgoto ali na cidade. Então, aproveitar a oportunidade para pedir desculpa, dizer que sim, algumas obras demoram, né, que custam para terminar, mas eu penso que a gente tem que iniciar. Se não iniciar, não termina. Então, a gente é o governo que inicia e que, por vezes, sim, a gente encontra um monte de burocracia, um monte de entrave para conseguir executar, assim como foi a Avenida Paraguaçu. Mas nesse sentido que eu te digo, projetar a cidade para o futuro é isso. É pensar na Nilza, é pensar na ponte, é pensar na duplicação da Avenida Paraguaçu até Atlântida, até o município vizinho, é pensar que a gente tem que ter uma central integrada de segurança, e para isso a gente desapropriou um terreno ali na Presidente, para a gente ter corpo de bombeiro, para a gente ter brigada militar, para a gente ter guarda municipal. E isso é projetar a cidade, é investir em mobilidade urbana. Quando a gente pegou o governo, a gente pegou com 1,4 km de ciclovia, hoje a gente tem 15 km de ciclovia. Certamente a gente vai ultrapassar os 30 km de ciclovia até o final do nosso governo. Isso é projetar a cidade para o futuro. Sim. Sim, tu estava falando ali das obras, né, principalmente ali da Nilza Godoy, que é uma obra que afeta diretamente o trânsito da cidade e tudo mais. E aí tu falou que primeiro tem que, né, esperar a verba, a burocracia e tudo mais. Isso até não é muito de conhecimento comum, né? O processo de fazer uma obra numa cidade, ela não é assim, aconteceu, vem o dinheiro, acabou. Não. O dinheiro ele vem devagarinho, não sei se tu pode explicar como é que funciona, porque tem que ter esse conhecimento as pessoas justamente para entender, né, o processo, entender por que às vezes demora, por que às vezes é mais rápido, porque tem toda uma burocracia por trás. O meu pai era servidor público, sim, agora é aposentado. Ele já tinha me explicado como é que funcionava, então é por isso que às vezes falta esse conhecimento também. Tainan, sim, eu acho assim, ó, a primeira coisa para o cara ser agente público é ele tem que entender do orçamento, de como que funciona. Isso é na nossa casa. É a regra de negócio. É a negócio. regra do jogo. Se tu não souber como é que funciona o orçamento, né? Tudo que a gente capta de recurso, que vem do ITBI, que vem do imposto, que vem do IPVA que é pago, né, dos tributos, né, das emendas, isso tudo é a receita do município, né? Sim. Quando tu faz uma obra dentro do município, ou várias obras dentro do município, cada obra ela tem um tipo de receita. Às vezes a gente faz uma obra, como a gente está fazendo agora, através do Finisa, por exemplo, que é um empréstimo junto com a Caixa Econômica, ou a gente faz uma obra, eu cito aqui a Avenida Não Me Toque, que é uma obra feita através de um empréstimo do Badesul, ou a gente faz uma obra como a Nilza Godoy, que é uma obra conquistada por nós, pelo IC, pelo Cacetinho, pelo nosso grupo de governo, junto à bancada gaúcha, né, as bancadas gaúchas na União que nos destinaram recursos, inclusive deputados dos mais diversos partidos, não foi só o da direita, o da esquerda e o do centro, foram vários deputados, né, que entenderam a necessidade e nos ajudaram. Um deu 100, um deu 200, um deu 300, não importa quem deu mais ou quem deu menos. Importa ter ajudado. Ter ajudado. E aquela obra ela está sendo feita com recurso da União, né, com recurso das emendas de bancada. Diferente da Avenida Paraguaçu, que era um convênio do Avançar junto ao governo do estado, em que o município fez um convênio de 18 milhões de reais, mas o município conseguia pagar a empresa e depois ser ressarcido pelo estado, a Avenida Nilza Godoy, que é recurso da União, não é permitido isso. A gente tem que fazer um trecho da obra, esperar a União, através da Caixa Econômica, fazer as medições, né, através do laudo que a gente manda, a União deposita o dinheiro e paga, então, a empreiteira. Isso. A gente não consegue pegar o recurso do cofre do município, que é de todo mundo, que é do meu tributo, do tributo do Tainan, do Leandro, do que todo mundo paga, que é o livre, do petróleo, dos royalties do petróleo, e ali pagar para esperar ser ressarcido. Então, por isso essa obra é mais morosa do que outras obras. E às vezes as pessoas, por vezes, né, com razão, perguntam, mas por que a obra tal, ela está demorando mais do que a outra que iniciou mais tarde? Justamente por isso. Porque cada obra feita no município ela tem uma fonte de recurso. E às vezes essa fonte de recurso não é aquele recurso livre, que a gente consegue ali pegar o dinheirinho do caixa e ir lá fazer a rua do Joãozinho. Sim. Entendeu? A gente precisa
entender isso, entendeu? Que é uma obra feita com empréstimo, uma feita com recurso livre, uma feita com convênio, e dessa forma a gente vai desenvolvendo a cidade. E você deve estar se perguntando por que que demora tanto, por que que tem toda essa burocracia, né, Éder? É porque em algum momento da nossa história aqui no Brasil, algum município passou a perna. Algum município, né, pegou esse dinheiro e fez uma outra coisa completamente, porque é que nem aquele famoso ditado, Éder, se tem placa, tem história. É verdade. Claro, e isso esclarece ali muito, é que o contribuinte ali, né, o cidadão do município, ele imagina que às vezes a obra pública funciona como a obra da casa dele, que tu vai lá, tu pega 2 sacos de cimento, vem, termina a obra, e aí a gente vê com essa explicação, né, do vice-prefeito, que ela realmente não é assim. Eu tenho uma pergunta mais efetiva ali sobre o município, que é do Carlos Eduardo Moreira. Ele diz, boa noite. E as paradas de ônibus da Avenida Mariluz, não podemos colocar algo provisório ali para Deixa eu dar uma boa notícia, uma boa notícia para o nosso ouvinte, assim, a gente Vai agora na Avenida Mariluz que ela tá lá. assim, ó, a primeira parada de ônibus, né, a gente já vem projetando isso e a população, ela se queixa com toda razão, tá? Porque, assim, a gente vem de um bom período, assim, só retirando parada da cidade, né, pensando e conversando, e a burocracia vem trancando. E a gente pensou em paradas de ônibus, né, feitas de uma forma container modular. Show! Né? Até tem uma ali, tá pronta a parada. E a primeira parada de ônibus se o tempo permitir, né, tá pronta. Vai ser ali na frente do Assum de Mariluz, para ser colocada quarta-feira agora. Então a gente vai colocar a primeira, né, para ver como que ela vai ficar. Eu já vi a parada, tá aqui em Tramandaí, ficou bonita a parada. Vai ser a primeira parada, né? A gente tem um projeto de até o final do ano colocar 30 paradas na cidade. Nesse formato, nesse modelo, né? O modelo container, uma parada bonita, né? Com informativo, com histórico da cidade, fechadinha, né? De antes, mais. as fotos antigas da cidade, assim. Ficou uma coisa bem bacana, uma coisa retrô, trazendo a cidade mais para a cidade de hoje, assim, para as pessoas que estão ali se ocupando desse equipamento público possam enxergar também a cidade de 30, 40 anos atrás. Então, a primeira parada de ônibus vai ser ali na frente do Assum de Mariluz. Quarta-feira. Se o tempo permitir, né, já está feita a base lá, a parada está pronta, é só pegar e colocar lá e fazer o arremate. Olha aí, ó. Então, a partir respondido aí, ó. a gente deve até o final do ano ter 30 paradas na cidade. Aí, Carlos Eduardo, ó, tá respondido. Tá aí respondido o Carlos Eduardo, e já estendo também essa pergunta do Carlos Eduardo ao pessoal aqui de Tramandaí, porque é importante a questão da parada de ônibus, não só para o trabalhador, mas principalmente para as crianças agora, nessa época de escolar, né? Eles pegam o seu escolar e precisam de uma parada de ônibus, os pobres, né? Coitadinho das criancinhas. Essa é a colocação dele. Essa é a colocação dele. É bom saber disso, porque eu não vejo os comentários, tá, gente? Não existe isso. Quem tá vendo os comentários é o Éder. Então eu tô falando mais também porque as crianças ficam ali nas paradas de ônibus, e hoje, por exemplo, foi um dia de muita chuva, então já complicou bastante o deslocamento dessas crianças para suas respectivas escolas, e inclusive valorize, tá, o transporte escolar que você tem na sua cidade, se tu é de Tramandaí, Imbé, valorize, porque na região metropolitana isso não existe. Isso não existe. Ô, Tainan, deixa eu só concluir assim, a pergunta com relação ao orçamento, ali, com relação à receita e às obras, né? Só para dizer o seguinte, ainda algumas pessoas observam na nossa cidade algumas obras inacabadas realmente paradas, né? Eu cito aqui a Nova Petrópolis, uma obra que a gente teve problema com a empresa, né? A gente abriu um PAI, né? Que é um processo administrativo contra a empresa, né? Porque a empresa não concluiu o contrato. Então, para que a gente consiga refazer o processo licitatório e recontratar uma empresa, a gente tem que finalizar aquele processo. Então, a gente precisa primeiro finalizar um processo, né? Isso é assim, não é como foi dito, né? Não é como na nossa casa, né? Sim. Eu botei um cara para trabalhar ali, um pedreiro, não deu certo, tira um, né? Chama outro, né? No ente público não é assim, né? Tem toda uma regra que tem que ser cumprida. Então, a gente precisa concluir aquele processo para depois partir para outro processo. Então, é por isso que umas obras andam numa forma mais acelerada, outras de uma forma mais lenta, né? Mas a gente vai seguir dessa forma, assim, investindo na cidade, fazendo o investimento necessário, que é importante para melhorar a qualidade de vida do cidadão. Afinal de contas, é para isso que o agente público é eleito, né? Para fazer prestação de serviço público de qualidade. E a gente tem que, por vezes,
fazer dessa forma, procurar recurso na União, procurar recurso no Estado, pegar um empréstimo para desenvolver uma região, assim como eu citei a Não Me Toque, né? Vai ter valorização imobiliária, assim como teve na Avenida Paraguaçu, que a gente vê hoje uma quantidade enorme de comércio se instalando ali, pequenas empresas, gerando emprego, gerando renda, que certamente não estaria ali instalado se a gente não tivesse feito aquele investimento, feito aquele convênio. Assim como eu acredito muito também na zona norte do município, na duplicação da Avenida Paraguaçu, que é tão importante para aquela região, assim como levar o centro administrativo, tirar do centro da cidade, daquele local ali, e criar um centro administrativo lá na zona norte, né, naquela região que foi desapropriada, naquela área ali, para que a gente tenha um centro administrativo que contemple todas as secretarias do município. Sim, e o Imbé, né, cresce para o norte, Tramandaí cresce para o sul, e são duas cidades que estão tendo o investimento necessário para melhorar as condições de vida. E tu que quer ter um investimento necessário para melhorar a tua vida, vou te falar, tem que ser um iPhone. E iPhone é na Dani Imports. Ó, ela tem a melhor condição para tu comprar o teu iPhone, iPad, MacBook, o Mac, o PC da Xuxa, o que tu quiser, eles têm. O pessoal da Dani Imports pode conseguir o melhor iPhone para ti. O melhor telefone, o melhor custo-benefício, seja para qualquer idade, é o telefone mais fácil de se mexer, a melhor qualidade e também o que tem mais custo-benefício. Então, ó, usa aí o QR Code da Dani Imports, toca a ficha e compra o teu iPhone logo. Beleza? Mais uma perguntinha que, Vice, eu vou te falar uma coisa, tá? Essas perguntas aqui é porque eu recebo muito. Aí eu preciso te fazer, porque daí pelo menos para de me perguntar. Então. É porque tu ganha bem, então. Deveria até ganhar mais pelas perguntas que eu recebo. Essa pergunta aqui é em relação à educação, não necessariamente a questão de qualidade de educação. Né? Eu já trabalhei na Secretaria de Educação de Imbé, então eu conheço bastante ali de como funciona. Gosto muito, ainda conheço muitas professoras e diretoras que estão lá. Então já vai aí o meu beijo para todas as diretoras e professoras do município de Imbé. Mas eu queria perguntar sobre uma coisa que é o seguinte: os professores do Litoral Norte, eu acho que eles têm um grupo do WhatsApp porque todo mundo se conversa. Professor é uma classe bem unida, todo mundo se conversa. E o assunto que teve um tempo atrás, talvez foi em abril, né, é em relação ao piso salarial. Sim. O piso salarial de Tramandaí teve toda uma função e tudo mais, o prefeito prometeu e deu um bolo, daí depois iam fazer manifestação, não fizeram, foi pago, beleza, foi ajustado. Xangri-Lá, Capão da Canoa, a mesma coisa, Cidreira, a mesma coisa, e o piso salarial de Imbé ainda não chegou, né, na onde os professores gostariam que chegasse, né? Como é que a gente justifica isso? Como é que a prefeitura justifica, né, essa não chegada no piso ainda para o professor, sem desvalorizar a classe, que é muito importante aqui na criação de uma sociedade, né? Porque os professores às vezes chegaram para mim e falaram: fala sobre o piso. Eu falei: sei lá, vai na toneleira, não sei o que eu te falo, cara. Não sei como responder essa galera. Cara, a pergunta é muito apropriada, né? A gente não vinha pagando o piso, né? E não paga o piso ainda. Esse piso agora, né? A gente paga o piso de 2018, porque existia um decreto de lei do governo, né? Que estabelecia que os municípios pagassem o piso. Estadual, municipal, federal? Federal. Como não existia lei, né? E agora existe lei, foi publicada a lei durante essa semana, agora foi publicada a lei, a gente vai ter que repensar, cobrar a União, porque eles publicaram uma lei agora, né? Agora existe lei para que os municípios, então, paguem o piso. Agora existe respaldo e condição legal para que isso seja feito, né? Agora a gente precisa pensar, então, enquanto município, de onde é que vem a receita para que a gente consiga efetivamente pagar o piso, chegar nesse valor e pagar o piso. A gente não pode comprometer o município, comprometer o orçamento do município, e o ente que disse, então, através de lei, que é necessário que o município pague o piso, ele também tem que nos fornecer a receita, a condição de pagar o piso. Exatamente. Né? Eles não podem simplesmente criar uma lei, criar um programa... E te vira. E, por vezes, chegar para o município e dizer: não, eu criei aqui, está muito bonito, né? Faço a minha parte, mas passo para ti a responsabilidade. E como que o município faz? Sim. Né? A gente tem 5 mil alunos no município, né? Tem o Fundeb,
Mas a gente tem 5 mil alunos na nossa rede de ensino, né? Educação infantil, ensino fundamental, a gente tem o transporte, né? A gente tem os professores, os orientadores, né? As merendeiras, todo o corpo que compõe o sistema de educação dentro do município. Tem escola de educação especial Não também. é isso. Na verdade, é uma escola de ensino fundamental. Ensino fundamental. De ensino fundamental. Então, a gente precisa estar aí ali na prefeitura, assim, a gente sempre diz, né? Um colchão inflável, assim, a gente falava antes do programa que cada cidadão, né, ele é difícil pro prefeito, né, pro gestor, porque o cidadão ele entende que a necessidade dele é a necessidade mais urgente do momento, né. A gente falava aqui das ruas, né, mas tem essa questão do piso, tem a questão da saúde. Não pode pegar todo o orçamento do município e colocar num lugar só. E os professores devem estar me assistindo agora pensando, não, mas vem o recurso do Fundeb. Mas o recurso do Fundeb ele é gasto de uma forma responsável e ele não dá para tudo. Sim. E é isso que o município faria, pediria um aporte para o governo federal para que conseguisse honrar ali. A gente tem que agora, a gente tem lei, né? Provavelmente nos próximos dias aí a gente vai ter que discutir, falar sobre isso, né? Pensar uma forma de como fazer, criar um cronograma, mas a gente precisa também dialogar com o governo federal para ver se o governo federal vai fazer um aporte para a gente sustentar essa despesa. Não adianta querer simplesmente dizer que paga o piso e daqui 2, 3 meses o município não conseguir honrar com a sua responsabilidade. Sim. Tem que ser uma coisa responsável. Assim como a gente fez o Vale Alimentação. A gente iniciou o Vale com R$100, a gente foi aumentando, hoje o Vale é R$800. Não existia, existe, não. Sim. Né? E é para todo mundo. Não é uma crítica, o município de Tramandaí, por exemplo, paga Vale, né, para os servidores, mas paga só para os concursados. Sim. No Imbé a gente paga Vale para todo mundo, de uma forma geral. Né? Mas a gente projetou isso para que a gente consiga sustentar isso dentro do nosso orçamento, né, de uma forma responsável. Não adianta eu dizer para o servidor público que ele vai receber o Vale dia 20, e dia 20 ele ir lá, passar o cartão e não ter o dinheiro na conta. E também tem a questão de, né, não dá para prometer algo, né, fazer e daqui a pouco, não deu para sustentar, volta atrás, tira tudo, então realmente tem que ser algo pensado. Eu entendo que o professor tem direito, eu entendo que o professor merece, né, é essencial, assim, a nossa Secretaria de Educação, nas pesquisas que a gente faz, e eu sempre faço questão de dizer isso, é muito bem avaliada, sempre no topo, assim, né? Qualidade de ensino melhorou muito, né? Investimento na parte estrutural física das escolas, agora temos que fazer na Rui Barbosa, uniforme para todas as crianças, material escolar para todas as crianças, faltam só 4 ônibus para que a gente tenha ar-condicionado. Então a gente investe muito, agora a gente tem que partir para esse lado, pensar como que a gente faz então para trazer para dentro do orçamento do município essa realidade que é a condição do piso, né, e que a gente consiga a médio e longo prazo sustentar. Não adianta só dizer que paga e daqui 3, 4, 5 meses o município começar com deficiência e não conseguir honrar suas despesas. Chegar para eles e falar, viajei. Isso, a gente tem que ir atrás do orçamento agora, conversar com os deputados, com a base e na secretaria para ver como que a gente suporta isso dentro do município. Certo, coisa linda. Muito obrigado mais uma vez por responder essa pergunta. Éder, algum professor na live? Porque, olha, eu sei que vocês perguntaram para mim. Perguntaram, tá aí a resposta de vocês. Essa semana, ou né, nesse mês, já vai ser discutido. Então, pode fazer a sua festa, professor de Imbé. Vai vir. Mas calma, tem toda uma Não, a gente nunca fechou as portas do gabinete, né? O prefeito sempre atendeu, agora recentemente o sindicato, né? Eu acho que quando os professores procuram a prefeitura, né? O agente, o Poder Executivo, eles procuram de uma forma organizada através do sindicato. Então, quem tem estabelecido o canal de diálogo com a prefeitura é o sindicato, né? Sim. E a gente tem dialogado com o sindicato e a gente vai seguir dialogando, sim, para com certeza melhorar a condição dos servidores da educação. Mesmo o Carlos Eduardo, que pediu ali as paradas, que disse, né, que as crianças não poderiam ficar na chuva e tal, de qualquer maneira ele, né, disse que a educação está de parabéns, a escola Rui Barbosa, né, vai ser construída uma nova do zero. Então na verdade, as pessoas não veio nenhum professor na live ali para falar algo sobre isso, mas diretamente, né, sobre deixar registrado ali que o Carlos Moreira também,
né, mesmo criticando ali das paradas que não estão, ele também está elogiando, dizendo que, né, a escola ruim. Na verdade, o Carlos Eduardo, ele nem é uma crítica, assim, né? Ele fez uma observação muito apropriada, ele está coberto de razão, assim, tem que fazer a meia-culpa aqui. A gente passou um bom período dizendo que a gente ia fazer, que a gente fazendo licitação e não acontecendo, e o cidadão, ele tem todo o direito, a gente tem que ser cobrado mesmo e ele está com razão, assim. Eu sempre digo, o cara que não quiser ser cobrado, ele nem coloca o nome à disposição. Exatamente. Se o cara quer ser político, né, seja ele vereador, governador, qualquer coisa, se ele não quiser ser cobrado, fica em casa, cara. Vai arrumar outra coisa para fazer. Hoje Às vezes as dia... pessoas mandam uma mensagem ali, eu coloquei no modo avião aqui, mas a hora que eu tirar, tem 30 mensagens. E um monte delas é me cobrando, é a rua, é a lâmpada. Cara, eu respondo porque eu tenho que responder, eu me elegi para isso. Se eu não quiser responder, eu vou fazer outra coisa da minha vida. Mas hoje em dia, saber lidar com críticas é algo que todo mundo passa. Pode ser pessoa pública, pode estar na tua empresa, pode ser... pode morar sozinho, tu vai receber críticas, nem que seja de ti mesmo. Ô, Tainá, mas tem crítica que não tem fundamento, né? Tem crítica que diz assim, isso aqui não tem sim, não tem fundamento, né? Mas tem crítica que é apropriada e tem fundamento e a gente tem que... Tem que responder. Tem que responder e fazer a minha culpa. E essa da parada aí é uma delas, assim, que eu não tenho como dizer que não é culpa nossa. A gente tinha que ter já há muito tempo se organizado, mas agora vai acontecer e ele vai ver nos próximos dias as paradas sendo colocadas. Não, e de qualquer maneira, né, a educação em geral, na verdade, né, então, né, o pessoal está parabenizando ali pela educação, realmente. A escola... E particularmente falando, ficou muito bonito os uniformes também. Ficou. Cara, não é fácil, cara. Tu pensa assim, um município do tamanho do Imbé, né? A gente dobrou o tamanho da cidade em 10 anos. E a gente tem 5 mil alunos, né? A gente fala assim, talvez as pessoas não se deem conta. Mas se tu pegar municípios do Litoral Norte, Itati, Morrinhos do Sul, não tem 5 mil habitantes. A gente tem 5 mil alunos. E o negócio é o seguinte, ó, quando a mãezinha tá na parada ali, né, que ela bota o filho com o pezinho dentro do ônibus, dali para frente a responsabilidade é nossa, do município. Entendeu? Se a criança cair, se machucar, se não tiver o monitor, se o motorista der uma freada, a criança... Cara, é muita responsabilidade, assim. Dizer que nesse processo todo não acontece alguma situação, é claro que acontece. Mas reconhecer, assim, eu faço menção aqui à Secretaria de Educação, né? Tudo que é feito pelo professor, pelo orientador, pela secretária Ruth, pela equipe que ela tem ali, que é enxuta para atender toda essa demanda. Sim. E a gente consegue, sim, e eu tenho os meus 2 filhos na nossa rede de ensino, a gente consegue atender, sim, a contento e a gente é muito bem avaliado na Secretaria de Educação. Um abraço para a Ruth e todo mundo lá da Secretaria de Educação, grandes amigos que fiz lá, o Clayton, a Roselma, a Tati. Então, um abraço para todo mundo que eu sei que tá ligado aí. Tem um pessoal comprometido lá, cara. Tem. Mas ninguém quer tua visita lá, eles nem Não, um dia eu fui lá, meu Deus do céu. Jesus, não consigo nem te lembrar. Falando nisso, falando em visita, e tu já vai visitar o médico? Já visitou o médico? Já foi ver esse negócio do teu coração? Tua saúde, tua família já foi ver? Então vai na 7Med, consultas médicas, marca ali o teu pediatra para o teu filho, ou sei lá, um cardiologista para o teu coraçãozinho, dermatologista, neurologia, tem tudo, tu vai encontrar lá na 7Med. A partir de R$ 49,90 tu faz a tua consulta e vai conseguir fazer os exames tudo direitinho lá para saber como é que tá a tua vida, a tua saúde e a saúde da tua família principalmente. A 7Med que está há 15 anos, né, dando experiência de melhor saúde e melhor cuidado da tua vida com a tua família aqui no litoral. Chama a 7Med e marca a tua consulta, certo? Pinga fogo, chimarrão ou café? Chimarrão. Praia ou lagoa? Lagoa, cara. Lagoa. Mas não vou na praia. Me surpreendeu agora. Não vai na praia? Dá pra ficar com as crianças ali na lagoinha de boa, cara. Bah, não. Se eu puder não ir na praia, eu não vou. Lagoa da Santinha ou Lagoa do Horácio? Lagoa do Horácio. Horácio é tri, né? Não tem jeito. Pescaria ou churrasco? Churrasco. Verão ou inverno? Cara, já gostei tanto do inverno, cara. Mas depois que a gente tem criança pequena, como é difícil, né, cara? Pô, que cara, baita eu resposta. gosto, cara, assim, ó. E eu sempre fui apaixonado, né? Mas daí teu filho tá todo dia com o nariz escorrendo, tem que acordar de manhã cedo pra ir pra escola, assim. Hoje, verão, cara. Eu não consigo Por gostar causa das do crianças, inverno. entendeu? Porque não é fácil, cara. Eu não consigo gostar do inverno de forma alguma. Um lugar favorito em Bé?
Cara, eu adoro a cidade, né, cara? Adoro o Braço Morto. Sei lá, gosto da cidade toda, né, cara? Saudades do Pavão, do Braço Cidade é pequena, né? Cidade, sei lá, cara. Adoro Imbé, cara. Um defeito? Cara, defeito da cidade. Não, defeito seu. Um defeito meu? Ah, sei lá, cara. Eu sou meio ranzinza, né? Tu acha que também não? Eu sou Pô, meio... tá bem simpático. Não, em casa, né? Minha mulher Não, tá, mas daí isso aí depois a gente pergunta. Uma qualidade? Cara, Sou meio ranzinho. falar de qualidade, cara... Sei lá, cara. Eu não sei, cara. Nenhuma qualidade? Não, devo ter um monte, né, cara? Eu sempre digo que a gente as qualidades têm que superar os defeitos, né? Não, tem que ser 2 qualidades para o defeito, no mínimo. Ô, Tainão, olha só, tu imagina o seguinte, né, cara? Se lá na escola que tu estudou fosse só 10 para te passar, o professor dissesse, Tainão, para te passar de ano é só 10. Cara, a gente passa por média na vida também assim, né? Não tem jeito. Né? Se a gente puder ficar um pouquinho acima da média, tá bom, assim. Eu espero, né? Eu tenho um monte de defeito, né? Mas eu não sou torto igual um monte de gente que tem aí. Tem um monte de gente que aponta o dedo pro cara, mas a vida é cheia de curva e bem torto, né? Quem responde mais rápido no WhatsApp, tu ou o prefeito? Eu respondo. Na hora. E, para finalizar, a gente já conversou sobre isso em off. Para finalizar. Estamos finalizando. Correu o tempo, né? Correu o tempo. Para finalizar, primeiro já quero de antemão já agradecer em nome de toda a equipe aqui da Ferreiras Imóveis e da Bicuíra Creative pela participação, por responder, que realmente, né? Por estar aqui e responder essas perguntas. Mas chega 2028, final ali, mais ou menos. Primeiro, Regis Cacetinho vem forte na briga da prefeitura. E como que tu gostaria que as pessoas lembrassem de ti como vice-prefeito, já pensando numa possível eleição, não sei, para prefeito? Ô, Tainã, olha só, essa pergunta é bem interessante, assim, né? Porque as pessoas me olham e já projetam em mim, né, o pretenso candidato, assim, para representar o nosso projeto político, né? Eu digo o nosso projeto político, aquele mesmo projeto político que foi eleito lá em 2012. É o mesmo, com algumas dissidências, né? O projeto de transformar e mudar a cidade do Imbé para melhor segue o mesmo. Algumas pessoas que não concordavam ou tiveram problemas com a justiça acabaram se afastando do projeto, mas o projeto continua. Eu sou, sim, candidato em 2028, né? Pré-candidato a partir de agora, mas eu tenho todo o respeito por outros agentes políticos que estão dentro do nosso projeto. Sim. Que também têm da mesma forma capacidade. As pessoas projetam em mim porque eu fui 2 vezes vereador, já fui secretário, já fui sou vice-prefeito, né? Mas a gente tem agentes dentro do nosso governo também com capacidade. Então, assim, a minha vontade de ser prefeito da cidade, ela não é imperiosa. Eu te disse aqui que as coisas na minha vida foram acontecendo. Eu sei o que eu vou fazer, que eu vou seguir esse projeto político. Eu sei aonde que eu vou estar, né? E eu vou, sim, colocar o meu nome à disposição. Me acho capacitado, eu sei aonde que a cidade está hoje, de que forma a gente projeta a cidade para o futuro, eu sei aonde a gente precisa chegar, né? Então, eu sou pré-candidato à eleição de 2028. E eu digo uma coisa, assim, sempre que eu tenho oportunidade, né? O cidadão, ele tem todo o direito de não gostar de política. Todo o direito de não gostar de política, mas ele tem a obrigação de entender. Perfeito. Porque independente do sentimento de gostar da política ou não, alguém vai te representar, meu irmão. Acho que a principal dificuldade de entender é que quem está lá no meio político é nosso representante. É isso aí. Então, se não faz, não é coeso com o que tu pensa, então o problema foi tu lá na urna que votou errado. Cara, se a gente tem a oportunidade de participar desse processo, né, mesmo não gostando, mesmo divergindo do que o camarada pensa, assim, mas tu tem a obrigação com o teu município, com o teu estado, né, com o Brasil, né, de entender, de tentar entender da proposta, de escutar um debate na televisão para saber o que pensa o candidato, de conversar com o teu filho em casa, com a tua esposa, né, com o teu vizinho. Eu acho que a gente tem isso como obrigação, né? Isso é obrigação. Porque depois que passa o processo, não adianta eu querer reclamar, não adianta eu querer me queixar, se quando eu tive a oportunidade nem conversar sobre política eu quis.
Ah, porque o fulano não presta, porque isso não, porque é ladrão, porque... Cara, o político, ele é um extrato da sociedade. Né? O cara que não paga, o cara que é ladrão, isso tem na sociedade. É a média. É a média da sociedade. É a média. Então, assim, a gente tem que participar do processo eleitoral, tentar entender. Não adianta chegar no final do processo e a gente ter 30% de abstenção. Né? Porque daí um pequeno grupo vai decidir por ti. Vai decidir por ti. Vai decidir por Exatamente. ti, vai escolher o teu representante. Se tu teve a oportunidade de te manifestar, de participar, tu não fez. Né? E mesmo que não tenha ido o que tu esperava, pelo menos você fez parte. E eu quero que as pessoas olhem para mim e pensem que durante o processo que eu estive na prefeitura, eu fiz o meu melhor. Né? Que eu saio de casa todo dia para aprender. Todo dia eu saio de casa para aprender alguma coisa nova. Às vezes eu ensino, mas eu ando com os olhos bem abertos, assim, escutando, né? Aprender com quem tem mais conhecimento, né? E isso é um processo de evolução, assim. E é por isso que eu acho que eu chego, depois de 4 mandatos, assim, mais preparado, mais maduro, mais seguro, mais convicto também do que eu quero, né? Eu tenho convicção do que eu quero, assim, e respeito, né? Eu disse, os outros personagens, os outros agentes políticos. Como eu te disse, tenho sempre um cuidado de não criar um personagem para que as pessoas que me seguem, né, ou que acreditam em mim, daqui a pouco mais, estão seguindo um personagem. Eu não sou um personagem, eu sou o que eu sou, eu falo o que eu penso, eu sei que eu desagrado uma parte, né, que espero que não seja maior, mas eu desagrado sim uma parte da sociedade, mas espero que eu esteja com o meu movimento político, né, e eu digo, o agente político ele se elege justamente para isso, para fazer política pública que lá na ponta modifique a vida da pessoa, do cidadão que precisa do serviço público. E tu tem que ter a capacidade, enquanto agente público, de se colocar no lugar do outro. Sim, empatia. Porque, empatia. Sabe por quê? Porque às vezes o problema que tira o sono daquele cidadão que te procura, que afeta a vida dele dentro da casa dele, do cotidiano dele, para ti é muito fácil de resolver. Sim. Passa para o outro lado do balcão e vai viver o problema do cara. Exatamente. Para tentar ser solução na vida do cara. E não fazer demagogia. Eu vejo um monte de político que se preocupa com a rede social com demagogia, mas que não faz a prestação do serviço público necessária. Eu faço menos rede social, mas eu mudo a vida das pessoas quando eu vou lá e resolvo algum problema que para elas é importante. Então eu faço isso, tenho feito isso desde o primeiro dia que me elegi, tento ser solução na vida das pessoas e assim eu pretendo seguir. Né? Quando tu me perguntou aqui, por exemplo, e essa pergunta ela é polêmica, né? Porque as pessoas... Existe hoje, tá, um apelo, né, com relação ao esgoto, né, ao tratamento de esgoto, né, e digo e repito aqui, assim, eu sou contra, absolutamente contra largar esgoto na lagoa. Mas a gente precisa, porque isso é saúde, a gente precisa tratar Sim. de forma responsável e desenvolver o litoral norte, crescer verticalmente. O município do Imbé tem um prédio que ficou ali trancado por um bom tempo sem conseguir habites. Né? E a gente vê no Capão da Canoa, a gente vê no Tramandaí, por exemplo, que tem aí 40% do seu esgoto tratado, crescendo, se desenvolvendo, e a gente ali estagnado, engessado, sendo que o nosso plano diretor já contempla a construção vertical desde 2006. Né? A gente vê agora, olha só, eu não sei se temos tempo ainda, né? Mas a gente viu agora as audiências do Porto de Arroio do Sal, por exemplo. Né? A gente precisa desenvolver o litoral norte. Sim. Né? A gente tem um porto na nossa costa, que é o Porto de Rio Grande, um porto... Lá no sul. Um porto marítimo, e Santa Catarina tem 5. Sim. Né? O PIB que mais cresce. E a gente aqui, a gente tem 600, um pouquinho mais de 600 quilômetros de costa, a mesma quantidade de costa marítima que Santa Catarina. E a gente vê o município vizinho assim se expandindo, crescendo, se desenvolvendo. Pô, cada vez que tu vai dar uma viajada, que tu vai ali em Santa Catarina, tu vê coisa nova, assim, tu sai dali energizado, assim, parece que tu, sabe, com vontade de crescer, de se desenvolver. E daí quando tu chega aqui, nada pode, cara. Nada acontece, né? É tudo muito engessado, nada dá. Né? Tu vai em Camboriú, os caras estão alargando a faixa de praia, cara. Vai em Florianópolis, assim, é projetos faraônicos, né? Agora estão fazendo um projeto náutico lá, que é uma coisa de outro mundo. E aqui parece que tudo que tu quer fazer, assim, é difícil, sabe? Parece que tu tem que enfrentar
um monte de personagem, um monte de coisa para conseguir fazer aquilo que é bom para a região, bom para a cidade, né? Desenvolver o litoral norte, desenvolver a cidade. E a gente se elegeu para isso, cara. A gente tem que enfrentar, assim, mas enfrentar de cabeça erguida, né? E enfrentando, às vezes, um pessoal que pensa de forma diferente, né? Respeitando, porque eu sempre digo, a política ela tem que ser feita de respeito, né? Sempre respeitando quem pensa de forma diferente, mas fazendo aquilo que tu acredita que é certo, porque não tem outra forma. Tem que ter fé, tem que ter foco e tem que ter coragem. É isso aí. Tá, meu garoto? Esse aqui foi Regis Cacetinho, vice-prefeito de Imbé, aqui no A Pergunta Que Não Quer Calar. Éder, baita programa, Éder? Baita programa, as considerações finais aí, né? Parabéns ao vice-prefeito. Tudo foi, né, respondido com a mais absoluta clareza, né? Que também é isso que provavelmente a população esperava dele. Né? Para finalizar ali, a Juliana Pereira diz: é nítido o crescimento de Imbé com esta gestão. Os avanços são visíveis e refletem o trabalho que está sendo realizado em benefício da população. Então, queria também agradecer. A Ferreiras Imóveis está sempre de portas abertas aí para receber o vice-prefeito quando quiser vir nos visitar. E, pelo jeito, a população está parabenizando aí, cara. E eu agradeço esse baita espaço, né, essa baita oportunidade de vir aqui. Gosto muito desse formato de programa. Quando tu me convidou ali, eu te acompanho, já te sigo, já te dou os parabéns pelo trabalho que tu faz ali. Gosto desse formato do ao vivo, né, dizer para as pessoas que estão nos acompanhando aqui que as perguntas, elas não foram programadas, né. A gente senta aqui sem saber o que vai ser perguntado, assim. E eu disse, pode perguntar qualquer coisa, eu não vou me furtar de responder. Eu te agradeço a oportunidade, sempre que for convidado, se possível, estarei aqui. Tamo junto, tamo junto. E esse programa que é um oferecimento da SP Link, da Oral Sim, da Dani Imports, é patrocinado pela 7med Consultas Médicas, pela GS Seguranças e pela Destaque Multimarcas, e tem o apoio da Confeitaria Doce Sabor, da Zoe Sushi, da MK Clean, da 3D Corretora de Seguros, da Inove Comunicação Visual, Mega Eletrônicos e também a ProArt Barbearia. Esse foi mais um A Pergunta Que Não Quer Calar com o Guri da Praia, aqui nos estúdios da Ferreiras Imóveis. Muito obrigado você que estava até aqui conosco, que ficou até aqui conosco. Esse vídeo vai estar disponível no YouTube, então se você está assistindo agora no YouTube, oi, tudo bem? Vai ter cortes também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela participação, pelo carinho, por ficar até aqui conosco. E até a próxima, em Quem Será Que Vai Responder a Pergunta Que Não Quer Calar? Só semana que vem. Tamo junto.